Já partindo para América Central, eu vou aqui falar sobre o São Cristóvão de Neves, que é localizado no Mar do Caribe. O território de São Cristóvão de Neves ele é formado então por duas pequenas ilhas, que são separadas por um canal de 3.000 metros. O país ele não possui fronteiras terrestres, estando próximo a Porto Rico e a Antigua e Barbuda. Em 1493, Cristóvão Colombo chegou à ilha que era habitada por índios caraíbas. No entanto, foram os britânicos que durante o século XVIII iniciaram o processo de colonização, promovendo o extermínio da população nativa e introduzindo o cultivo de cana-de-açúcar com a utilização de mão de obra escrava africana. A independência nacional só foi obtida em 1983. Após esse fato, a nação se tornou integrante da comunidade britânica, bloco formado pelo Reino Unido e suas ex-colônias. Então, o foco da atenção entre elas, contudo, é mais a disputa pelos recursos da federação e menos as diferenças culturais entre os dois povos irmãos. Isso porque, desde antes da independência, cresce na população de Neves a revolta decorrente da percepção de que o orçamento nacional privilegia a capital, que é localizada em São Cristóvão. Sentimento que não é tão intenso, mas lembra o da época em que a metrópole ainda estava na Europa. Com a criação do Partido Movimento dos Cidadãos Engajados, que é o MMSE, em 1987, o projeto separatista ele ganhou organização e conquistou o governo de Neves em 1992. Em agosto de 1998, um referendo foi realizado e entre a população da ilha, 62% votaram pela separação. Então, um número expressivo, né? Mas isso era inferior ao terço exigido pela Constituição. Então, apesar da derrota, o debate sobre a seção de Neves permaneceu em pauta. Mas uma nova ressalva, os próprios líderes nevesianos admitiam que a separação, as duas ilhas, não significaria rompimento dos laços históricos e culturais entre elas. As características comuns que ajudam a forçar a solução de consenso, não violenta e institucional, até para uma eventual separação. Ela é colonizada por ingleses e franceses. A Federação de São Cristóvão de Neves tem hoje uma população formada grandemente por negros. Eles descendem dos escravos africanos que foram trazidos para trabalhar, que eu já tinha falado, da produção do açúcar, a partir do século XVIII. No total, pouco mais de 52 mil pessoas habitam os 261 km² das duas ilhas. Mas restou uma única dos Caribes, o povo que habitava também a ilha então chamada Terra Fértil, cujo nome ela foi mudada para o descobridor, quando o navegador Cristóvão Colombo ele chegou, que foi em 1493, em sua segunda viagem às Américas. Eu trago aqui esse mapa onde ele identifica as duas ilhas, onde mostra, intensificando cada uma delas. A decadência espanhola no século seguinte, ela ensejou as pretensões de soberania de outras coroas. Então, os europeus, como a Inglaterra e a França, sobre o seu domínio. O inglês Thomas e sua família, juntamente com 14 homens, chegaram em 1623, ficando os tentáculos britânicos. As ilhas eram formadas por florestas e possuíam água potável e também um solo muito fértil, de origem vulcânica, exatamente aquilo que os ingleses e franceses e espanhóis buscavam no Caribe. A introdução da cana para a produção de açúcar, então, a mais importante cultura agroindustrial do mundo. Então, ela transformou esse trecho do planeta numa grande lavoura. O modelo de produção agrícola aplicado era o de plantação, direcionado à exportação e com a mão de obra escrava. Em 1678, a população branca de origem europeia era de 1.897 habitantes e chegou a 2037. Esses dados são bem relevantes. Nesse mesmo período, então, os números de escravos africanos saltou de 1.436 para 19.000, a maioria negra, que determinaria definitivamente as características étnicas da região. Disputa, então, o potencial de São Cristóvão de Neves, a produção açucareira, atraía a atenção de outras nações da Europa, além residência dos nativos, dizimados num massacre conhecido como o Point, que foi em 1626. Os britânicos tiveram de conviver com a concorrência da França, que já mantinha outras colônias de região, que poderia destacar com Guadalupe. Com Pierre,
Dois franceses haviam tentado colonizar um trecho de São Cristóvão, apenas 2 anos após a chegada dos ingleses, que é o Thomas. Em 1706, um grande assalto às posses britânicas em Neves ajudou a prejudicar a produção açucareira da ilha, já enfraquecida pelo avanço da febre maligna, que foi algo que mudou, revolucionou naquela época, que foi ocorrido entre 1689 e 1890, que a população ficou muito apreciada com tudo aquilo, afugentou toda a população. Então, com 3.521 mortes de brancos em 1678, Neves viu esse número despencar para 857 em 1745. A exportação de açúcar para a Grã-Bretanha, também crescente no ano de 1700. Enquanto isso, São Cristóvão vivia o seu auge. As remessas do açúcar para o exterior, que eram de 4.437 toneladas em 1725, chegaram então a 8.789, então foi um grande aumento, tornando proporcionalmente a mais rica colônia do Império Britânico. O Tratado de Utrecht de 1713, firmado com a França, foi a primeira garantia obtida pela Inglaterra de soberania sobre São Cristóvão, mas apenas formalmente, porque a rivalidade entre as coroas perdoaria por mais 70 anos, até que a decisiva derrota dos franceses na Carolina entre 1782 e 1783, onde havia um famoso forte. Foi firmado então o Tratado de Versalhes, pelo qual a França reconheceu definitivamente a soberania britânica sobre a colônia. São Cristóvão e Neves experimentaram durante o período colonial uma série de reestruturações administrativas que ora aproximaram e ora afastavam outras colônias da região. Então, em 1671, foram unidas como parte sob o jugo britânico. Essa formação permaneceu até 1806, quando se fragmentou em duas partes, umas capitaneadas por São Cristóvão e Neves, e a outra pelas Ilhas Virgens Britânicas, com a formação em 1882. São Cristóvão e Neves passaram a comandar o bloco, um status que permaneceu até 1956. Já no final do século XIX, o mercado açucareiro perdeu pujança devido ao aumento da concorrência e chegou também ao fim da escravidão, que foi no século XX. O interesse da metrópole por suas colônias reduziu-se principalmente durante o interesse de metrópoles por suas colônias, que depois da Grande Depressão dos anos de 1930, derrubou o preço do açúcar. Com a nacionalidade em formação, São Cristóvão e Neves decidiram em 1967 seguir o caminho da maioria das colônias e se afastaram da administração britânica. Movimentaram-se, porém, como estados associados à antiga metrópole, que prosseguiu respondendo pelas relações extensas e defesa das ilhas. Então, ainda em 1967, a guerrilha recebeu-se. Então, já em 1961, o parlamento inglês aprovou seu afastamento do bloco. São Cristóvão e Neves foi declarado com sua independência em 1983, mas isso não significou o rompimento total das relações com a Inglaterra. O sistema político do país e a monarquia parlamentista como pertence à comunidade britânica de nações, que é a chefe dos estados, e a rainha Elizabeth, que nomeia um governador geral. Já o chefe do governo definido por eleições legislativas e geralmente o líder do partido da maior bancada ou da coalização majoritária, de 1995 a 2015. O Partido Trabalhista de São Cristóvão e Neves, o PTSCN, ocupa a cadeira do primeiro-ministro em fevereiro de 2015. Ele deu lugar do Partido Trabalhista do Povo, que é o PLP. Então, o partido mais forte do país, que é o PTSCN, originou-se na década de 1930, após o colapso dos preços do açúcar, inspirado no trabalho inglês. Então, ele foi organizado a Liga dos Trabalhadores em 1932, responsável por uma série de protestos nos anos seguintes. Então, os trabalhadores dominaram a política nas duas ilhas pelos 30 anos seguintes. Em consequência da crise do petróleo, iniciada na década de 1970, o governo trabalhista decidiu estabelecer o planejamento da produção e também estatizou o cultivo a produção de açúcar. O oposicionista, por meio da Força e Defesa, passaram a acusar a situação de impor
um quadro de repressão antes mesmo da independência. Crescia, que era entre os governos nevizianos, a percepção de que sua ilha tinha importância secundária para o governo central na repartição dos recursos, e também o declínio dos trabalhistas começou em 1987. Os PTSCN era representada pela Movimentação da Ação Popular, que o MAP, um partido organizado em 1965 por membros de classe média, após os protestos contra o aumento dos preços da energia elétrica. Em Neves, a oposição era comandada pelo Partido Reformados de Neves, PRN. Então, o Kennedy governou de 1983 a 1995, quando os trabalhistas reassumiram o poder. Em 1993, seu governo entrou em crise quando o MAP elegeu apenas 4 dos 11 deputados, o mesmo número dos trabalhistas, contra um do PRN e 2 dos separatistas do MSE. A polarização ela só poderia resultar em colisões frágeis. Então, na década de 1980, apesar de todos os problemas anteriores, a produção açucareira ainda era o principal componente do produto interno bruto, que é o PIB, causando em 1983 uma queda de 2,4%, que acabalou meados de 2005, apenas de 30% do produto nacional, enquanto os serviços respondiam por 70%. Então, o primeiro-ministro Douglas e o governador de Neves são os principais protagonistas da política do país, pois a questão da separação das ilhas continua o assunto dominante do debate nacional. Já passando para ainda na América Central, falar um pouco sobre a Revolução Cubana, que ela foi ocorrida em 1959, foi um movimento guerrilheiro que derrubou o governo ditatorial de Fulgêncio Batista. A Revolução implantou em Cuba o regime socialista e vinculou a ilha a caribenha, política e economicamente à União Soviética. A independência de Cuba foi obtida através de uma guerra entre Estados Unidos e Espanha. Já em 1898, com a derrota espanhola, os Estados Unidos passou a exercer uma influência considerável na ilha. Para considerar, o senador americano aprova o projeto do senador Oliver Platt e obriga os cubanos a incorporarem a sua Constituição. Esta dava aos americanos o direito de intervir no país em caso de instabilidade política. Assim, houve então o início da tutela política, econômica e militar norte-americana sobre Cuba. Esta incluía, em 1903, a concessão de um território de 160 km² em Guantánamo, no sul das ilhas. Posteriormente, ela seria construída com uma base naval, uma prisão na região. Na década de 1950, a economia cubana baseava-se quase exclusivamente na produção do açúcar, que 35% da fabricação eram controladas por capitais norte-americanos. Estes também eles exerciam influência sobre as terras, o turismo, o casismo e indústrias leves, cerca de 80% importância da Cuba provindo dos Estados Unidos. Então, em 1952, o presidente Fulgêncio Batista, em 1901 a 1973, que sua atuação, um ex-sargento que havia governado a ilha anteriormente assumiu o poder através de um golpe de Estado, apoiado pelos norte-americanos. Batista instalou um regime corrupto e violento. Em julho de 1953, sob a liderança do advogado Fidel Castro, os setores democráticos se uniram contra a influência dos Estados Unidos e do governo de Fulgêncio Batista. Com o intuito de derrotá-los, lançaram-se um ataque suicida contra o quartel de Moncada, em Santiago, na Cuba. Vencida a nação revolucionária, Fidel Castro foi para a prisão, onde sairia 2 anos depois e se exilou no México. Então, eu trago aqui essa linha do tempo, onde mostra todo a sua protagonização do Fulgêncio Batista. Então dá para perceber toda a sua atuação. A tomada do poder em Havana, do México, Fidel Castro organizou-se um grupo de guerrilheiros com o apoio de revolucionários como Guevara, Camilo e do seu irmão Raul, e muitos voluntários. Já em 1956, desembarcaram em Cuba, a bordo do iate. Depois do primeiro combate com as tropas do governo, os sobreviventes se embrenharam nas selvas de Sierra
E ali o grupo cresceu rapidamente, com o apoio dos camponeses. A ideia de Fidel Castro até então era a de um democrata nacionalista, de formação liberal, somente mais tarde abraçaria o marxismo. Já em 1958, percebendo que a ditadura de Fulgêncio Batista estava para ruir, os Estados Unidos eles suspenderam seu apoio militar ao governo cubano. Eles então preferiam manipular a liderança da revolução que estava crescendo. Então, em 1959, após sucessivas vitórias militares e a ocupação de várias cidades e povoados, Camilo, que a sua atuação foi em 1952 e 1950, entre 1959, eles entraram em Havana. Fulgêncio Batista foge do avião para a República Dominicana. Fidel chega à capital, que no dia 8 de janeiro ele sendo recebido em uma grande manifestação popular. A invasão da Baía dos Porcos, num discurso proferido em 16 de abril de 1971, Fidel Castro ele anuncia ao mundo que Cuba passava a ser um país socialista. No dia seguinte, a ilha é invadida pelo Sul, mais precisamente na Baía dos Porcos, por exilados cubanos que haviam sido treinados pela CIA. A ação tinha todo o apoio do empossado presidente americano, John Kennedy, que é de 1917 a 1963. Mas não contava com o apoio direto do exército americano. Aqui também eu trago esse mapa, onde mostra todo o acontecimento da Baía dos Porcos e sistema das bases militares norte-americanas, unificando toda a sua potencialidade. Derrotados pelos cubanos, a maioria dos invasores se rendeu e seria presa, no qual executaram. Contudo, Castro fechou um acordo com empresas americanas que trocavam investimentos para deles poder então voltar aos Estados Unidos. Então, as consequências, uma das primeiras medidas do governo revolucionário foi expropriar bens cidadãos americanos e cubanos que deixaram a ilha por causa da Revolução. Desta maneira, os Estados Unidos ele responde com um embargo econômico em 1960, proibindo o comércio do seu país com Cuba. Além disso, certas medidas foram tomadas ao longo dos anos 60, como em 1961 os Estados Unidos rompem relações diplomáticas com Cuba, e em 1962, em plena Guerra Fria, Cuba é expulsa da Organização dos Estados Americanos, o OEA, sob a acusação de disseminar a subversão pelo continente. Em 1965, Fidel Castro ele funda o Partido Comunista Cubano. Isolado, Cuba passa a receber ajudas financeiras da URSS. A Revolução então cubana é sua virada ao socialismo. Incendiou o mundo na década de 60. Com o sucesso da Revolução, a esquerda latino-americana passou então a acreditar que seria possível chegar ao poder. Para os Estados Unidos, a ilha seria uma fonte de problemas mais graves. Seria crises mísseis. Em 1962, a fim de evitar um exemplo revolucionário que se propagasse, os Estados Unidos vão apoiar uma série de golpes militares no continente para preservar sua influência na América Latina. Por sua parte, ele reorganiza o sistema econômico da ilha e posteriormente pedirá a Fidel Castro que o deixe continuar a espalhar as ideias revolucionárias pelo mundo, assim que se dirige à Bolívia, onde é assassinado em 1967. Posteriormente, Cuba ajudaria países africanos como Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Etiópia, Cangó e também a Argélia. Então faz a independência de suas metrópoles. Então, começando aqui pelo movimento zapatista, que é na América do Norte, ele é formado por camponeses e indígenas mexicanos que defendem uma gestão mais democrática do seu território, a questão social e agrária do México. Transformou-se em um problema que ao longo dos anos arrastou-se em meio às tentativas de transformação e a resposta dos grupos conservadores. Desde as lutas da independência, nenhuma ação política expressiva foi tomada no sentido de melhorar a condição de vida da população. Então, entre 1910 e 1917, a Revolução Mexicana foi o primeiro grande movimento que lutou em prol das camadas populares e o estabelecimento de uma reforma agrária. Então, eu trouxe esse mapa, que ele é do território mexicano, onde destaca a região de Chiapas, que é onde predominou o movimento. No entanto, os líderes revolucionários, que é o Emiliano Zapata e o Francisco Villa, tiveram seu movimento interrompido com uma violenta reação que culminou com o assassinato de Zapata, que foi em 1919. Então, um segundo esboço de transformação foi vivido no governo de Lázaro Cárdenas, que é de 1934 a 1940, que tentou aprofundar as reformas agrárias e nacionalizar o setor industrial e energético do México.
Mais uma vez, a articulação política conservadora ela impediu que o prosseguimento de tais mudanças. Foi quando, já em 1994, um grupo de camponeses organizou um movimento inspirado na antiga luta empreendida pelo revolucionário Zapata, o chamado Exército Zapatista de Libertação Nacional, que é o EZLN. Formou-se inicialmente, então, da mobilização dos camponeses indígenas. Seu grande intuito é colocar em pauta a urgência por transformações que atingissem diretamente as populações empobrecidas do México e promovesse a reforma agrária no país. Então, o movimento zapatista ele se torna mais conhecido ao público em geral já no final do século XX, que em 1994 os seguidores do movimento nacionalista e democráticos, os que eram inspirados nas ações de Zapata, Emiliano Zapata, no começo do século, se apresentaram ao mundo em manifestação contra as negociações para então o estabelecimento de um acordo de comércio entre os países da América do Norte, que é o NAFTA, o Acordo de Livre Comércio entre México, Estados Unidos e Canadá. Assim foi elaborado no começo da década de 1990. Que só foi posto em vigor em 1994. Em 1996, aconteceu um novo capítulo relacionado ao movimento zapatista. O governo federal prometeu proteger a população indígena do México, garantindo que seus direitos em todo o território era deles. Mas a promessa não foi cumprida. Então, levando os zapatistas a se organizarem militarmente, mais uma vez, para defender seus interesses. Mesmo que eram contrários às características violentas, foi necessário que mantivessem preparados, porque era contra qualquer ofensiva que o governo poderia vir ocasionar. A pressão dos zapatistas resultou então na assinatura de um acordo, o chamado Acordo de San Andrés, que comprometia o governo a alterar a Constituição e garantir direitos aos povos indígenas. Mas a desconfiança militar se mostrou não ser tão à toa, vamos dizer. No ano seguinte, em 1997, houve um massacre que matou 46 indígenas. Então foi chamado de Massacre de Acteal. Foi conduzido por os ex-oficiais do Exército e o movimento zapatista, que tem como intuito principal, atualmente, continuar com a cidadania mexicana e manter a cultura e a tradição indígena do passado, e principalmente a reforma agrária. Aqui já falando um pouco sobre os Estados Confederados da América, que já é outro movimento, que a Guerra de Seção, então, ou Guerra Civil, que foi americana, aconteceu nos Estados Unidos, que é entre os Estados do Norte e os Estados do Sul, de 1961 a 1865. Esse conflito, então, ele foi iniciado quando os Estados do Sul separaram-se de uma união e formaram os Estados Confederados da América. A Guerra de Seção foi motivada pela divergência que havia entre os dois grupos, a respeito da abolição da escravatura e a extensão dos novos territórios que estavam sendo ocupados no Oeste. Seus antecedentes, durante a década de 1850, os Estados Unidos eram uma nação dividida entre os Estados do Norte e os Estados do Sul. Apesar de haver algumas concordâncias e similaridades entre os dois lados, que era a respeito da política imperialista dos Estados Unidos, havia também uma enorme discordância entre os mesmos, acerca do modelo de sociedade com o qual os novos territórios seriam povoados. Então eu trouxe esse mapa que mostra a divisão entre os Estados da União, os Estados Confederados e os Estados escravistas que permaneceram na União. Aí está mostrando toda a sua ampliatura no mapa. O Norte ele era caracterizado pelo desenvolvimento de uma forte indústria, que é defensor do trabalho livre e assalariado, e composto por uma forte classe média urbana. O Sul, por outro lado, possui uma economia basicamente agrícola, que é voltada para a produção de algodão no sistema de plantação, com a utilização extensa de trabalho escravo. A grande divergência entre os dois lados, durante a década de 1850, girava então em torno da questão da política, a ser adotada dos novos territórios que haviam sido conquistados. O Sul, então, defendia a extensão do modelo escravista para os novos territórios. Já o Norte, ele defendia que os novos territórios deveriam ser constituídos com a proibição da escravidão. Então, essa disputa entre o Norte e o Sul, relacionada ao uso da mão de obra escrava, intensificou a partir da ocupação do Nebraska e Kansas. O presidente americano Franklin, ele mostrou-se favorável à extensão da escravidão para o Kansas. Isso gerou grande insatisfação na ala abolicionista. A disputa no Kansas, inclusive, levou pequenos conflitos
armados entre milícias de abolicionistas e escravocratas, que foi no final da década de 1850. Então, a rivalidade entre a ala abolicionista e a escravocrata alcançou então os debates presidencial nas eleições de 1860. Então, o principal representante dos democratas era o Stephen Douglas, e os republicanos estavam representados por Abraham Lincoln. A vitória de Lincoln nas eleições de 1860 gerou grandes insatisfações no Sul. Então Lincoln mantinha uma postura ambígua a respeito da escravidão, pois era um defensor da abolição da escravatura, porém acreditava que a raça branca era naturalmente superior. Além disso, Lincoln ele afirmava que não aboliria a escravidão nos locais em que ela já existisse. E defendia a sua manutenção exclusivamente no Sul, ou seja, era contrário à expansão para os novos territórios, como Kansas. A postura de Lincoln recebeu críticas dos dois lados. Os nortistas consideravam então muito conservador, enquanto os sulistas consideravam abolicionista radical, mesmo Lincoln que adotava medidas conciliatórias entre os dois lados. Então a insatisfação dos estados sulistas com a presidência de Lincoln, ele relacionava-se à questão da escravidão e motivou-se a rebeliarem contra o governo americano. Os sulistas passaram a defender o discurso separatista e, como consequência, o Sul acabou declarando suas desvinculações da União e a formação de uma nova nação, conhecida como já tinha falado no começo, que eram os Estados Confederados da América. Então, a eleição de Lincoln e a separação dos estados sulistas foram, portanto, o enfoque para o início da secessão em 1861. Que no início do conflito, o Norte possuía uma larga vantagem em relação ao Sul. Os nortistas possuíam então maior contingente militar, uma economia muito mais desenvolvida e melhor infraestrutura. Apesar disso, os sulistas eles alimentavam um forte otimismo em suas capacidades. Além disso, os sulistas contavam com a liderança de importantes estratégias militares, como do general Robert. A Guerra Civil Americana foi o pior conflito da história dos Estados Unidos. As batalhas então realizadas em campo aberto transformaram-se em verdadeiros massacres, com militares e soldados morrendo, no qual cerca de 30 mil sulistas eles morreram em poucos dias de confronto. Então, os sulistas eles foram derrotados pelos nortistas à medida em que sua economia foi sendo sufocada pelas ações impostas por Lincoln. A falta de apoio estrangeiro e o embargo marítimo que impediu a entrada a entrada da mercadoria no Sul, acabaram destruindo a economia sulista. Então, a crescente precariedade dos confederados fez com que cerca de 1/3 dos exércitos desertassem. Além disso, então, a partir do lei de confisco, os nortistas eles foram reavendo um controle sobre os territórios. Anteriormente, os controlados pelos sulistas, isso fez com que as propriedades sulistas eles fossem confiscadas por nortistas, então o que favoreceu a fuga de escravos, que eram libertados caso fossem resgatados pelos nortistas. Então foi um planejamento. A fuga dos escravos intensificou o desmoronamento do sistema escravista e da economia sulista. Assim, então, a guerra ela havia começado em nome da integridade territorial da União. Acabou tomando novo significado na luta pela escravidão. A nova postura de Lincoln, então, ela foi movimentada principalmente por fins políticos, ao perceber que a defesa da abolição poderia aumentar a popularidade tanto nos Estados Unidos como na Europa. Então ele buscava isso para crescer na política. A abolição da escravidão nos Estados Unidos ela foi decretada em 1863. Então, a lei de emancipação dos escravos, que foi reafirmada em 1865, após o fim da guerra. Então, a sessão oficialmente terminou em maio de 1865, com a derrota dos sulistas e sua reintegração à União e com a abolição definitiva da escravidão no país. A Guerra de Seção custou aos Estados Unidos mais de 600 mil vidas, então foi muitas pessoas mortas nessa época. Mas, então, mais do que qualquer outra guerra que na história americana. Então, gerou grande destruição no sul do país.